Olá, hoje é dia 9 de agosto de 2023. Esse é o canal Números Não Existem. Eu sou o professor Viana e hoje vamos tratar de relação, de implicação e relação de equivalência. Relação de implicação está associada a condicional, as condicionais. E relação de equivalência está associada a bicondicional. Se você não assistiu o vídeo de bicondicional e de condicional, entre no canal e volte lá para assistir essas duas aulas. E só depois vem aqui para estudarmos a relação de implicação e relação de equivalência. O que é uma relação de implicação? Uma relação de implicação é uma condicional verdadeira. Vimos na aula de condicional que essa proposição do tipo condicional ela é verdadeira em todos os casos, exceto quando a proposição P é verdadeira e a proposição Q é falsa. Tá? Esse, lembrando que é o antecedente e esse é o consequente. Quando temos uma condicional verdadeira, nós chamamos essa condicional de relação de implicação. E o símbolo muda de uma setinha apenas para duas setinhas. E a gente lê assim, P implica Q. Tá? Ou seja, o fato de ocorrer P implica que vai ocorrer necessariamente Q. Tá? Portanto, P é uma condição suficiente para que Q ocorra. E Q é uma condição necessária para que P ocorra. Daqui a pouco nós vamos falar sobre condição suficiente e condição necessária. Tá? Bom, vamos ver um exemplo. Quando eu afirmo 5 é maior que 3, implica que 5 é maior do que 1. Isso é uma relação de implicação. Por quê? Porque 5 maior que 3 é uma proposição verdadeira e 5 maior que 3 é uma proposição verdadeira. Portanto, essa condicional é verdadeira, se tornando uma relação de implicação. Tá? Bom, um outro exemplo seria o seguinte. João... bom, vamos colocar uma outra palavra aqui. Juan é espanhol. Se João é espanhol, então Juan é europeu. Tá? Por quê? Porque todo espanhol é europeu. É uma relação de implicação. Tá? Bom, sobre condição suficiente e condição necessária. Por exemplo, vamos voltar ao exemplo aqui de 5 maior que 3 implica 5 maior que 1. Tá? Voltando aqui. 5 maior que 3 implica em 5 maior do que 1. Isso aqui, eu vou chamar isso aqui de proposição P e essa outra de proposição Q. Tá? Então, P é uma condição suficiente para Q. Ou seja, basta que o 5 seja maior que 3 para que ele seja maior que 1. Tá? É suficiente. 5 seja maior que 3 já implica que 5 é maior que 1. E, por sua vez, Q é uma condição, também uma condição, só que necessária. Tá? Não suficiente. Ela é uma condição necessária para P. Por quê? Porque se o 5 não fosse maior que 1, ele não seria maior que 3. Então é necessário que o 5 seja maior que 1 para que ele seja maior que 3. Tá? Então é uma condição necessária e não suficiente. Não basta que o 5 fosse maior que 1 para que ele fosse maior que 3. Porque, por exemplo, o 2 é maior que 1, mas o 2 não é maior que 3.
não é maior do que 3. Tá? Então, é necessário que esse 5 seja maior do que 1 para que 5 seja maior do que 3. Isso é o que se trata de condição suficiente e condição necessária. Então, quando escrevemos P implica que, P sempre vai ser uma condição suficiente para Q e Q uma condição necessária para P, desde que seja uma relação de implicação, ou seja, uma condicional verdadeira. E o que é uma relação de equivalência? Aí agora está associado a bicondicional, tá? Por isso que é importante assistir a aula de condicionais e bicondicionais. O que é uma relação de implicação? É uma bicondicional, agora setinha indo e voltando, tá? Vamos chamar de R e S, tá? Para não confundir com o P e Q da explicação anterior. Então, dadas duas proporções R e S, isso é uma bicondicional. Uma relação de equivalência é uma bicondicional verdadeira, tá? E lemos assim, R, si, somente si, S, tá? Quando é que uma bicondicional é verdadeira? Uma bicondicional é verdadeira quando R e S são ambas verdadeiras, tá? Ou quando R e S são ambas falsas. Para qualquer outros casos, a bicondicional será falsa, tá? Exemplo, 3 é maior do que 0 se, somente se, 3 é um número positivo, tá? Isso aqui é uma proporção verdadeira, 3 é maior do que 0, e esse aqui é uma proporção também verdadeira, 3 é um número positivo, tá? Portanto, é uma bicondicional verdadeira se tornando uma relação de equivalência, tá? Se eu falo assim, digamos que Manaus é a capital do Acre. Se, somente se, Belo Horizonte é a capital do Paraná. São ambas proposições falsas. Manaus não é a capital do Acre. Então, Manaus é a capital do Acre, é uma proposição falsa, tá? BH não é a capital do Paraná. Então, BH é a capital do Paraná, é outra proposição falsa. Tá? Outra proposição falsa. Portanto, nós temos uma bicondicional verdadeira, já que ambas as proposições que a compõem são falsas. Trata-se aqui de uma relação de equivalência. Por que é importante estudarmos relação de equivalência e relação de implicação? Quando estudarmos teorema, tá? Porque na demonstração de teoremas, a gente vai precisar identificar as proposições que são verdadeiras ou falsas, tá? Na demonstração de teorema, o lado verdadeiro está do nosso lado, para que nosso aliado, para que a gente possa demonstrar um resultado na matemática. Por falar em teorema, o teorema é uma relação de implicação. Só que o teorema, ao invés de escrevermos se P então Q, podemos também escrever o seguinte. Claro, escrevemos se P então Q, mas a gente tem uma definição, temos duas definições, tá? O nosso antecedente passa a ser a hipótese e o nosso consequente passa a ser a tese, tá? Então, nós temos que defender a tese a partir de uma hipótese, tá? E o teorema só vai ser válido se a gente provar que essa relação é verdadeira, ou seja, não pode ocorrer da hipótese verdadeira e a tese ser falsa. Porque a gente, lembrando que uma condicional é falsa quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Portanto, o teorema será válido se não ocorrer o caso da hipótese ser verdadeira e a tese ser falsa. Por exemplo, a soma de dois números pares é um número par, tá? Então, a soma de dois números pares seria a hipótese, tá?
é um número par. Seria a tese. Tá? Então, dados os dois números x e y pares, temos que provar que a soma é par. Então, isso aqui é a hipótese. Tá? Nós temos que admitir que isso é verdadeiro, tá? admitindo que tanto x como y são pares, provar que a sua soma é par, ou seja, defender essa tese aqui. Tá? Ok? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre teoremas e, inclusive, vamos fazer a demonstração de que a soma de dois números pares é um número par. Por hoje é só, obrigado e até a próxima.